O Véu Erguido, George Eliot. Essa novela, O Véu Erguido, foi publicada pela primeira vez em 1859, no mesmo ano em que a escritora Mary Ann Evans, pseudônimo George Eliot, iria publicar o seu primeiro romance. A George Eliot tinha então 40 anos. E ela estava passando por essa situação de ocultar-se atrás de um pseudônimo masculino a sua identidade feminina, de escritora, de mulher. Há alguns críticos, inclusive biógrafos, que veem nesse título e na trama da história alusões ao fato de que o véu estava se erguendo, que a autora estaria percebendo que a sua identidade ia ser descoberta, né? O Véu Erguido é uma novela com menos de 100 páginas e que é uma novela incomum, inusitada, vamos dizer assim, dentro da obra da George Eliot. Porque ela é uma autora essencialmente realista e esse é um texto que não há como negar tratar-se de literatura fantástica. Aqui trata-se do gótico sobrenatural, onde a autora vai nos contar a história desse jovem cavalheiro, o Latimer, o filho mais novo de um banqueiro, que após um período de doença, acorda percebendo que ganhou alguns poderes. Ele tem visões do futuro e ele também pode assimilar os pensamentos e emoções dos outros personagens da história, como se ele estivesse lendo essas emoções e esses pensamentos. Quando eu comecei a ler O Véu Erguido, pela forma como a George Eliot vai descrevendo o ambiente, vai conduzindo nas primeiras páginas a história, me fez lembrar um autor alemão de literatura fantástica, que é o Hoffmann. E eu também me lembrei do Hoffmann quando ela começa a descrever as primeiras manifestações do poder do Latimer. Eu não sei se a George Eliot chegou a ler o Hoffmann especificamente, mas eu sei que ela lia escritores alemães, inclusive lia no original e chegou a fazer traduções de alemão, de obras alemães. E ela faz o seu personagem narrador, né, o protagonista, que é o Latimer, que é quem conta a história, informar ao leitor a certo momento que ele gosta de autores alemães. Então é possível que ela tenha lido Hoffmann e que essa impressão que eu tive de influência do Hoffmann sobre o texto de O Véu Erguido seja verdadeira. Não tenho certeza. Imagino pela impressão que eu tive. Mas a George Eliot vai fazer uma coisa um pouco diferente. E aí ela sai da linha do Hoffmann e da maioria dos autores de literatura fantástica, que é aliar o elemento fantástico com um aprofundamento psicológico. E essa é uma marca da autora realista George Eliot. Uma marca que a gente vai encontrar nos seus romances Moinho do Rio Floss, Daniel Deronda, Middlemarch, o grosso da obra dela, em que ela tem essa capacidade de aprofundar o íntimo dos seus personagens, de caracterizá-los de forma que eles sejam figuras nuançadas, com camadas, né, que não sejam figuras simples, mas complexas. E a gente vai ter isso aqui. Apesar de ser uma história tão curta, uma novela tão curta, que não chega a 100 páginas nessa tradução, a gente percebe toda essa gama de personagens que desfilam diante de nós. São poucos, mas são ricos, são complexos. E aí a gente tem ela caracterizando a dor, né, a fraqueza, a força, a malícia, né, o ressentimento, a inveja, a maldade. E isso dá um grande peso à história. E intensifica a história dramaticamente, porque diante desses novos poderes que o Latimer ganha, a gente percebe claramente que não melhoraram a vida dele e que não lhe dão poder, na verdade, de nada. Ele pode ter visões do que vai acontecer, mas ele não pode impedir. E ele é assolado pelos pensamentos e emoções da maioria dos outros personagens, do pai, do irmão mais velho e, a certa altura da história, até da noiva do irmão e de outros personagens menores.
mas são emoções e pensamentos que o acabrunham, né, que o deprimem, que o fazem sofrer. O que os poderes do Latimer proporcionam a ele é cada vez mais sofrimento, mais isolamento, mais solidão. Porque o véu se ergueu, né? As pessoas não estão protegidas diante do personagem. Elas estão nuas na sua malícia, na sua mesquinharia, no seu egoísmo, nos seus propósitos mesquinhos, né? Nos seus ideais de vida bem-sucedida que são mesquinhos, que são pequenos. Em todos os sentidos, elas estão emocionalmente, né, psicologicamente nuas para ele. Ao mesmo tempo, nós temos que nos lembrar que algumas das coisas que o Latimer diz, é ele que está contando a história, podem não ser exatamente assim. Porque ele também é um personagem tomado pela inveja e pelo ressentimento em relação ao irmão mais velho, que é um rapaz bonito, né, que vai ser o herdeiro do pai, porque é o irmão mais velho, né, o filho mais velho, e é mais parecido com o pai, então o pai é mais benevolente com ele. E aí a gente tem que se lembrar da questão do narrador não confiável. É o Latimer quem está contando. Nós estamos vendo tudo pelos olhos dele. Ele realmente está tendo acesso aos pensamentos e emoções dos outros personagens, mas até que ponto ele está interpretando tudo corretamente? Essa aliança entre fantástico, literatura fantástica e aprofundamento psicológico, que, como eu disse, não é o comum dentro da literatura fantástica, e eu aqui não estou falando mal da literatura fantástica, porque eu gosto do gênero, já falei isso, mas essa aliança entre esse aspecto que aparece tanto na ficção realista da George Eliot e os elementos do gótico sobrenatural, né, do fantástico, talvez tenham sido aqui, né, não sei se pela primeira vez, mas é uma obra notável nesse sentido, talvez sejam influências para mais tarde, porque quase 30 anos depois existe uma novela em literatura inglesa que vamos dizer, se mostra na sua excelência por aliar esses dois elementos, o elemento fantástico, o sobrenatural e o elemento de aprofundamento psicológico, né? De revelar o caráter dos personagens e as suas nuances, que é O Médico e o Monstro, do Robert Louis Stevenson, que sai em 1886. Como eu disse, quase 30 anos depois de O Véu Erguido.